Por que as filhas tiveram que se envolver com seu próprio pai? Canal Liberdade pela Verdade. Ló é uma figura que transcende a narrativa bíblica, sendo parte integrante da tradição de várias culturas e religiões. Sua história é contada principalmente no livro de Gênesis, mas também encontra ressonância em outras fontes históricas e tradições orais. Ló, sobrinho de Abraão, é frequentemente lembrado por sua associação com as cidades de Sodoma e Gomorra e pela sua dramática fuga desses locais de pecado e destruição. A jornada de Ló começa em Ur dos Caldeus, onde ele vive com sua família. Decidindo seguir seu tio Abraão, Ló embarca em uma viagem que o levaria a Canaã e, eventualmente, ao Egito. A Bíblia relata que, durante um período de fome, Ló acompanhou Abraão ao Egito, retornando depois a Canaã. A prosperidade dos rebanhos de ambos os homens levou a disputas entre seus pastores, o que os fez separar-se. Ló escolheu as planícies do Jordão, perto de Sodoma, uma região fértil, mas moralmente corrompida. Em Sodoma, Ló se depara com a depravação dos habitantes locais, que o afligia profundamente. A Bíblia descreve como Ló foi capturado durante uma batalha entre reis da região, sendo posteriormente resgatado por Abraão. Este episódio destaca a lealdade e a coragem de Abraão, bem como a vulnerabilidade de Ló em meio aos conflitos da época. O episódio mais notório da vida de Ló é, sem dúvida, a destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia narra que Deus, insatisfeito com a maldade das cidades, decide destruí-las, mas envia anjos para salvar Ló e sua família. A hesitação de Ló em deixar Sodoma, a desobediência de sua esposa que olha para trás e se transforma em estátua de sal, e a subsequente fuga para as montanhas, são momentos de intensa dramaticidade e ensinamentos morais. Após a destruição de Sodoma, Ló e suas filhas refugiam-se em uma caverna. Em um ato de desespero para preservar a linhagem da família, suas filhas o embriagam e dele engravidam. Além das referências bíblicas, a figura de Ló é mencionada em textos apócrifos e em escrituras de outras tradições religiosas. Em algumas interpretações judaicas, Ló é visto como um homem justo, enquanto em outras, ele é criticado por suas escolhas e pela influência negativa de Sodoma sobre ele. No Islã, Ló, conhecido como Lut, é considerado um profeta, e sua história é usada para ensinar sobre a obediência a Deus e a importância da moralidade. A falta de homens na região levou a filha mais velha de Ló a conceber um plano para preservar a linhagem de sua família. Ela embriagou seu pai e deitou-se com ele, convencendo também a irmã mais nova a fazer o mesmo. O resultado desse relacionamento incestuoso foram os nascimentos de Moabe, pai dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos Amonitas, ambos povos que desempenhariam papéis significativos na história posterior. A história de Ló é rica em simbolismo e lições éticas. Ela nos convida a refletir sobre as consequências de nossas escolhas, a importância da hospitalidade, a justiça divina e a misericórdia. Ló é um exemplo de fé e perseverança em tempos de provação, mas também um aviso sobre os perigos da corrupção moral e da influência do ambiente em nossas vidas. Vamos agora estudar algumas lições extraídas da história. Primeiro, negligência do dever. Antes mesmo das filhas de Ló tomarem suas decisões, o próprio Ló negligenciou o dever de encontrar maridos para suas filhas. Ele escolheu se esconder em uma caverna em vez de cuidar da continuidade de sua família. Essa negligência teve consequências duradouras, pois resultou em um relacionamento incestuoso e na geração de povos que se tornaram inimigos de Israel. Isso nos lembra da importância de cumprir nossas responsabilidades e não negligenciar nosso papel na vida dos outros. Segundo, pecado e consequências. As ações das filhas de Ló não podem ser justificadas pelo erro de seu pai. Independentemente das circunstâncias, o pecado sempre tem consequências. No caso delas, essas consequências foram claras e impactantes. Como cristãs, devemos permanecer fiéis ao que é correto, mesmo quando isso nos afeta e prejudica. Terceiro, julgamento e responsabilidade. A história das filhas de Ló também nos ensina sobre a rapidez com que muitas pessoas julgam os erros dos outros. É comum escolhermos um lado da história, considerando um culpado e outro como vítima. No entanto, abordar o erro de Ló não mancha sua reputação,
mas nos lembra de que todos têm responsabilidades e que o pecado não deve ser justificado. Em resumo, a história das filhas de Ló nos alerta sobre as consequências de nossas escolhas e a importância de agir com responsabilidade, mesmo diante de desafios e tentações. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a buscar a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Com a história de Ló aprendemos o quanto o ambiente pode influenciar grandemente a vida de alguém, pois as suas filhas neste acto de desespero, sem temor de Deus, acabam embriagando o próprio pai e se envolver com ele. Ló, um homem que, apesar de suas falhas e erros, encontra-se no coração de uma das mais poderosas histórias de redenção e julgamento divino. Através de sua narrativa, podemos aprender sobre a natureza humana, a soberania de Deus e a esperança que persiste mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Canal Liberdade pela Verdade.